Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neemias, hoje estou aqui no canal do Edson fazendo companhia para vocês. Eu vou fazer um breve comentário a respeito do conto A Cartomante que o Edson acabou de postar. E eu gostaria muito de tratar um assunto que o Machado de Assis relata no conto, que é a questão da luxúria. Lembrando que o conto é A Cartomante do Machado de Assis. Como vocês sabem, foi muito bem explicado pelo Edson a respeito do relacionamento extraconjugal que o personagem Camilo tinha com a Rita, que era a esposa do seu melhor amigo. Afinal, qual é o problema que Camilo tinha? Qual é a desordem da alma que o Camilo tinha, que às vezes acomete muitas pessoas hoje em dia, que fez com que ele não conseguisse se conter a ponto de ir até a casa do Vilela e ser morto por ele? Afinal, Camilo era muito ingênuo? O que de fato acontecia para Camilo ter incorrido nesse risco e morrido? E aqui eu vou traçar para vocês 4 problemas que acometem a alma de quem está imerso no pecado da luxúria, e vocês vão entender melhor por que aconteceu isso com o Camilo no conto. É importante destacar que a pessoa que está nesse estado, veja bem, o Camilo ele tinha um apego, o relacionamento dele com a Rita lhe dava prazer. O Camilo se sentia de certa forma superior ao Vilela porque ele possuía a mulher do melhor amigo e ele nem sequer desconfiava. Isso o Camilo pensava. E o Camilo, como ele tinha sua inteligência, vamos dizer assim, rebaixada por causa do prazer, ele não conseguia sequer pensar direito. E esse que é o problema de quem está no pecado da luxúria. É a veemência que a alma humana tem em relação ao objeto de desejo. No caso do Camilo, o objeto de desejo era a Rita. Por isso que ele não conseguiu parar. Ele parar para pensar nos riscos, medir de forma muito calma, serena e evitar que tudo aquilo acontecesse com ele, pelo menos, né? Porque quando ele chegou lá, a Rita já estava morta. Eu vou traçar aqui para vocês 4 problemas que acometem as pessoas que estão nesse estado de luxúria. O primeiro é que por causa do apego material, do apego carnal ao objeto de desejo, ou seja, Camilo tinha muito prazer, muito desejo da Rita e de possuí-la, ele acabou, vamos dizer assim, caindo num auto-engano, que na teologia se chama cegueira de espírito. Ele não consegue perceber, de fato, que ele era uma pessoa imoral e pérfida, como foi dita na primeira carta anônima que ele recebeu. Ele não para pensar naquilo. E ele continua apegado ao objeto. Por quê? Porque isso é uma consequência do apego excessivo que o pecado da luxúria causa àquele objeto que lhe dá prazer, no caso, a Rita. Um segundo ponto que é importante destacar é que quando o Camilo percebe que está em risco de perder esse objeto de desejo, ou seja, o seu convívio, o relacionamento com a Rita, ele se torna precipitado. Então nós temos a cegueira de espírito e a precipitação. Ora, ele não pensa direito, né? E o Machado de Assis destaca alguns pontos muito importantes. Que o Camilo rejeitou os ensinamentos religiosos da mãe, rejeitou o conselho do pai de tornar-se médico e, óbvio, os alertas da carta anônima. Ele era todo desregrado, tinha uma vida imoral. Ele rejeitava qualquer coisa que se referisse a superstições, à religião. Era, vamos dizer assim, um homem muito apegado às coisas da vida presente. Ora, quando você tem em risco todo esse deleite que ele tinha pela Rita, aquilo causava nele uma certa precipitação que você não conseguiria, né? Você quer dar qualquer conselho, ele ia rejeitar de imediato, porque o apego àquele objeto era muito grande. Um terceiro, um ponto muito importante que o Machado escreve aqui, é que quando o Camilo
recebeu o bilhete do Vilela, mostra-se como ele ficou precipitado. Ele já recebeu, já pegou e já saiu, já foi direto procurando aquele desespero, passou na casa dele e queria ir na casa do Vilela. Ele não parou em nenhum momento para pensar o risco que ele estava correndo. O terceiro problema trata aqui da questão da inconsideração. O que quer dizer a respeito dessa inconsideração? É o fato de que ele, sendo muito apegado à Rita, se alguém chegasse e falasse para ele: olha, Camilo, você está cometendo um ato imoral, é um pecado você ter um relacionamento com uma mulher casada. Camilo não estaria nem aí para quem dissesse isso, e aí estaria dentro dele aquela coisa de uma certa inconsideração com quem? Com o amigo. E esse problema da inconsideração do Camilo a respeito do amigo sequer fez percebê-lo, olha a cegueira de espírito, sequer fez percebê-lo que Vilela não era mais seu amigo. E aí nós vamos para o quarto problema, que é a questão da inconstância. Camilo, quando recebeu o bilhete do Vilela, aquilo teve um efeito hipnótico sobre ele, que ele não conseguia se conter. Mas note que, num certo momento, o Camilo entra numa angústia. E olhe como o Machado descreve essa angústia e essa inconstância do Camilo. Ele diz assim: era natural uma denúncia anônima. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo o que estava acontecendo. Para Camilo parecia que aquilo estava muito claro, é verdade. Muito provavelmente Vilela já descobriu. Mas aí Machado diz: tanto imaginou que se iria passar, que chegou a crê-lo. Olha a razão dele agindo, a inteligência tentando livrá-lo. E chegou a vê-lo, ele imaginava o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Mas aí olha só a astúcia e a precisão do Machado de Assis. Logo depois, Camilo rejeitou a ideia, vexado de si mesmo, estava envergonhado. Era o amor próprio. Não, eu sou melhor que Camilo, eu sou melhor que Vilela, perdão. Eu possuo a esposa dele. Né? Aquele apego ao objeto, né? Aquela veemência forte que ele não conseguia sequer cogitar a possibilidade de não tê-la diante dele. Veja que ele foi até lá não necessariamente por causa da Rita, mas porque ele poderia ficar sem ela, sem o seu objeto de desejo. Veja, pense aí, será que isso é amor? E aí ele expressa, o Machado vai expressar aqui essa precipitação dele. E seguia picando o passo, quer dizer, acelerando, correndo. Quanto antes, melhor, pensou Camilo. Quanto antes, melhor eu chegar lá. Senão eu vou ficar sem ela. Isso é a inconstância. Então nós temos o problema da cegueira de espírito, o problema da precipitação, o problema da inconsideração e o problema da inconstância. Tudo isso acomete uma pessoa que tem a alma desordenada pela luxúria. E aí nós temos aqui um problema muito, muito sério que envolve a relação da pessoa que tem a alma desordenada pela luxúria, da relação dela com Deus. Ora, o apego excessivo à vida presente, de certo modo, é um ódio a Deus. Veja que Camilo rejeitou os ensinamentos religiosos da mãe. Aliás, ele rejeitava qualquer coisa. Ele, vamos dizer, poderia se achar melhor do que todos. Podemos imaginar assim. E esse apego à vida presente, quando Camilo, fica muito bem expresso, quando Camilo recebeu esse bilhete do Vilela, aquele desespero, aquela precipitação, aquela inconstância, né, querendo ignorar os seus bons pensamentos em favor daquilo que lhe trazia deleite, que era a sua relação com Rita, Machado de Assis expressa assim esse desespero da vida futura. Qual que era o problema?
na vida futura, ficar sem Rita, ficar sem objeto de desejo. E Machado escreve assim a respeito desse desespero. Camilo saiu logo. Camilo ia andando inquieto e nervoso. A comoção crescia de minuto a minuto e seguia, picando o passo. E por fim, só para concluir, quem tem esse demasiado apego aos prazeres carnais jamais cuida de conseguir, de conquistar os prazeres espirituais, aqueles com que nós encontramos diante de Deus. Muito pelo contrário, ele aborrece, ele já está dominado por aquela luxúria. Bem, esse aqui o meu comentário. Aproveitem aí, curtam, compartilhem, comentem aí, fala o que vocês acharam do vídeo, do que foi dito. E não se esqueçam, leiam os contos de Machado de Assis. São contos bem curtos, poucas páginas. Vocês vão gostar e aquilo ali vai enriquecer muito, não só o conhecimento de vocês, mas também o entendimento da vida no geral. Um abraço, fique com Deus.